Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Essa é mais uma reflexão, onde eu vou falando que o Senhor coloca no meu coração para poder compartilhar. E o que deu base nessa reflexão foi a leitura do capítulo 6 do livro de Esther, onde o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. O Senhor colocou no meu coração para fazer essa leitura há alguns dias. Quando eu vi o título, eu associei ao que eu lembrava ali da história, e acabei não lendo e deixando, para depois. E hoje o Senhor colocou novamente no meu coração para poder ler. E enquanto eu lia com mais atenção, o Senhor vinha trazendo algumas coisas para poder refletir, e é sobre isso que eu vou falar agora. Eu particularmente gosto muito da história de Esther. É sempre bom estar relembrando sobre essa história, eu sempre acho muito bonito tudo que aconteceu ali. E no capítulo 6, o rei Assuero lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Então o texto começa falando que o rei, numa certa noite, estava lendo as crônicas, e nessa leitura ele viu que tinha um judeu que ajudou eles em algum momento por nome de Mardoqueu. E enquanto fazia essa leitura, o rei começou a perguntar, questionar para saber o que tinha sido feito ali para esse homem. Foi Mardoqueu na época ajudou, o rei ficou satisfeito e ele queria entender o que foi feito daquele homem, se alguém tinha reconhecido o que ele fez, se tinham honrado ele ali como ele merecia. Os criados dão ali alguma informação para ele, e quando a gente começa a ler, naquela noite, quando a gente lê, se a gente lê sem atenção, dá a impressão que era uma noite qualquer. O rei abriu as crônicas, começou a ler e lembrou de repente ali de Mardoqueu, Nossa, que parecendo que foi em qualquer noite, mas enquanto eu fazia essa leitura, o Senhor deu de entender que foi no tempo certo, foi no momento certo, não poderia ter sido antes e nem depois. E por que foi no tempo certo? Enquanto o rei estava ali fazendo aquela leitura ali durante a noite, tinha perdido o sono ali, no mesmo momento, o inimigo já estava rondando ali o território para fazer mal para aquele servo de Deus, estava rondando ali para poder fazer mal a Mardoqueu. E esse homem era Amã, ele já estava ali para sugerir para o rei que o rei mandasse fazer uma forca e enforcar ali Mardoqueu. Então Amã já estava rondando ali para poder dar essa sugestão, ele já estava virado ali, já estava com uma grande ira dos judeus e queria exterminar aquele povo. Então, como se fosse uma noite qualquer, o rei leu, lembrou disso que Mardoqueu tinha feito e quis reconhecer, quis relembrar, quis honrar ali Mardoqueu como ele merecia. Antes do inimigo fazer um mal ali para o servo de Deus, o Senhor já estava trabalhando a favor de Mardoqueu, porque colocou no coração do rei aquele sentimento. Foi onde o rei Assuero perguntou o que ele deveria fazer, para algum homem, para uma pessoa que merecia aquela honra ali. E Amã, cheio da ignorância, com toda falta de humildade, deve ter já estufado ali o peito, pensado que estava falando dele mesmo. E foi onde ele perguntou para o rei qual era esse homem, que merecia mais honra do que ele. Amã já estava ali se achando, que tinha chegado o momento da exaltação dele, ele iria ser reconhecido ali. Então Amã ainda questionou, se convidou, para algo que não era para ele. Foi onde o rei ouviu a sugestão que Amã tinha, porque Amã descreveu, falou que poderia colocar na pessoa a melhor roupa, colocar ele no cavalo, montado no cavalo, para alguém conduzir ali, pelas ruas da cidade ali, pensando que seria para ele tudo aquilo, mas na verdade tudo isso seria para Mardoqueu. Foi onde o rei acatou ali aquela sugestão e determinou honrar Mardoqueu. E aí Deus foi trazendo para poder refletir sobre a história ali de Esther, sobre como tudo começou, sobre o decorrer ali da história. Aconteceu tudo tão no tempo certo, tudo no tempo mesmo que deveria acontecer, e o Senhor foi trazendo para poder refletir isso. Para começar, o rei já era casado com uma outra rainha, era a rainha Vasti. Em algum momento ali num banquete, numa festa, ela não apareceu e ela desrespeitou o rei. Foi onde o rei não continuou mais, com a rainha Vasti, e foi feito ali um concurso na época para poder escolher uma nova rainha, escolher uma nova esposa ali. E a Esther, nem sabia que estava para acontecer esse concurso, provavelmente estava ali cuidando de alguma coisa. Ela já não tinha mais os seus pais, ela foi criada por Mardoqueu, eles eram primos, mas aí como Mardoqueu criou, considerava ela como filha. E assim que apareceu aquela possibilidade, Mardoqueu já despertou Esther, já incentivou ela a tentar aquela oportunidade ali. Eu imagino Esther com muita humildade. Pode ser que ela pensou na época que não seria escolhida no meio de tantas candidatas, mas ela estava ali porque era o momento dela estar. Era o tempo certo, era a oportunidade certa. Então a Esther foi escolhida e tinha um grande propósito, nessa escolha ali da Esther. Ela precisava realmente estar ali, ser escolhida, ser a rainha, porque chegou um tempo ali da perseguição chegar ali no meio dos judeus, através de Amã, que queria exterminar aquele povo.
Eles sofreram muito aquela perseguição, chegaram a pensar realmente que acabaria, que seria o fim deles, mas o Senhor nunca desampara e nunca abandona, né, o seu povo. E o Senhor foi trabalhando para tudo acontecer a favor deles também. Apesar do sofrimento, apesar da perseguição, chegou um tempo, né, disso se findar, disso terminar. Então a Esther já estava ali como rainha e no período daquele sofrimento, Mardoqueu recorreu a ela. Pensou, ela tá lá, né, ela vai ajudar e ela vai conseguir fazer algo por nós, vai interceder. Onde Mardoqueu conseguiu comunicar com Esther, pediu que ela intercedesse, que ela chegasse ali no rei Assuero, conversasse com ele, né, para que aquele sofrimento deles acabassem, para que o fim dos judeus não acontecesse, até porque era a origem, era o povo da Esther também. E a Esther, na verdade, teve receio, né, ela teve medo de chegar ali no rei, na verdade tinha um protocolo, né, não podia se apresentar perante ele, né, sem ele conceder que ela falasse. E nessa parte eu vejo muita humildade na Esther também, vejo amor, vejo compaixão, porque ela se preocupou com o seu povo, né? Ela tentou pensar numa forma de ajudar eles, apesar de pensar que poderia chegar na presença do rei e ele não dá ouvidos para o que ela tinha para dizer, mas foi onde ela pediu ajuda, né, para o povo dela, ela pediu que eles ajudassem em oração e ela ficou também, se dispôs a fazer um jejum. E nisso nós também vemos uma referência, né, quando tiver alguma situação difícil para fazer. Às vezes não vemos em nós capacidade, mas o Senhor nos capacita através da oração, através do jejum, através da busca, né? E Esther, enquanto estava ali buscando, clamando, jejuando, os judeus também estavam ali ajudando ela de lá. E nisso nós vemos a importância da comunhão, da união, né? Todo o povo unido ali para poder acabar aquele sofrimento, para eles continuarem vivendo também. Então nós vemos vários exemplos através dessa história. Vejo aqui o exemplo da humildade, né? Da rainha Esther. A rainha Esther não pensou, agora eu já tô com a vida pronta aqui, deixa meu povo pra lá, minha vida tá boa aqui, é o que importa. Não, a Esther não pensou dessa forma, né? Ela pensou, é o meu povo, eu preciso fazer algo para poder ajudar. Então ela pediu ajuda, ela viu que sozinha ela não conseguiria, ela pediu ajuda para o seu próprio povo, para ajudarem na oração, na comunhão, para que ela conseguisse interceder por eles também. E foi onde surgiu ali uma oportunidade. A rainha Esther solicitou ali que fosse feito um banquete, convidou Amã, todo aquele povo, e diante de todos, a rainha Esther denunciou Amã, contou para o rei ali o que Amã estava querendo fazer, que ele estava querendo exterminar o seu povo, acabar com as suas origens, e com isso o rei reconheceu quem era Amã. Ele viu tudo que Amã fazia, e tudo que Amã queria fazer contra Mardoqueu se voltou contra ele, porque o rei ordenou que aquela forca que ele estava ali preparando, ordenou que ele fosse enforcado nela. E com isso acabou o sofrimento daqueles judeus. Tudo que Deus trouxe para refletir, eu pude ressaltar isso, que tudo, cada detalhe da história aí aconteceu também no tempo certo, no momento certo. O fato da rainha Vasti ali no início ter desprezado ali, né, ter acontecido aquele fato, houve uma forma da rainha Esther estar ali. Houve um momento para o rei ler as crônicas, para ele lembrar de Mardoqueu, para ele reconhecer. E houve um momento que a rainha Esther conseguiu intermediar ali e intervir por aquele povo também. Então tudo aconteceu no tempo certo, nos mínimos detalhes. É uma história que eu gosto muito, fica aí também de incentivo para vocês lerem o capítulo 6, os outros capítulos também. E é importante também nós lermos com essa atenção, né, aos detalhes. Às vezes não lemos com tanta atenção, mas às vezes através da leitura, Deus tem ali alguma resposta para nós, para algo que nós estamos passando, para alguma situação. Às vezes é até semelhante, às vezes a perseguição, o sofrimento não está tão grande como o dos judeus, mas às vezes tem algo ali impossível aos nossos olhos, tem algo que está difícil, que já está vindo há anos ali que estamos suportando. E às vezes através da leitura, vamos entender que com oração, com jejum, com clamor, o Senhor também vai vir ao nosso encontro, vai nos socorrer, porque tudo tem o tempo certo debaixo dos céus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que essa reflexão tenha feito sentido aí pra vocês, que agregue de alguma forma também. Não esquece de deixar o like, de se inscrever se você ainda não é inscrito, compartilhe também esse vídeo com seus amigos, me acompanhe nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo.